Diante de uma crise como a que nós estamos vivendo, é sempre muito importante que a gente respire fundo e tenha bom senso. Bom senso porque o medo é irracional e fragmentador. O medo é uma reação natural da nossa mente e do nosso organismo como um todo para a autopreservação. Mas quando nós nos rendemos em demasia ao medo, nós fazemos guerra, nós cometemos violência, nós agimos com egoísmo. Se tem uma coisa que uma pandemia global como o coronavírus traz para o nosso meio, é o destaque, a evidência cada vez maior da nossa necessidade de agir com solidariedade. Sobretudo porque esse é um vírus que se propaga com muita facilidade e que justamente porque contamina tanto, acaba matando muito. É importante que a gente mantenha o bom senso e o cuidado com a outra pessoa, sobretudo com aqueles que são mais frágeis na nossa sociedade, que acabam sendo aqueles que mais são atingidos pelo vírus. Eu estive sábado na Casa do Consolador, no 5º dia de Chico Xavier, e uma coisa que me ocorreu é que esse vírus nos ensina uma coisa muito importante sobre as nossas atitudes. Há 110 dias atrás, na data de gravação deste vídeo, há 110 dias atrás, mais ou menos, um único ser humano contraiu esse vírus. E esse ser humano, em pouco mais de 100 dias, o vírus se transmitiu a partir dele para mais de 135 mil pessoas, trazendo mais de 4.500 óbitos. Veja que coisa interessante, não é? Notar como nós estamos conectados como planeta e como humanidade. Ver como nós somos interdependentes, como a atitude, como a reação, como a debilidade de uma única pessoa afeta todo o globo, afeta a sua economia, afeta a forma como se viaja, como se faz negócio, afeta a forma como nós entramos em contato um com o outro. Um único ser humano, há 110 dias atrás. Veja, se um único ser humano, se um único vírus se propagou através de um único ser humano há 110 dias atrás, que tipo de atitudes todos nós podemos ter para gerar uma pandemia de bom senso, de cuidado, de fraternidade e de respeito uns para com os outros? Você percebe? Nós estamos conectados para o bem e para o mal. E todas as nossas atitudes reverberam no espaço-tempo. Eu convido você hoje a refletir comigo sobre essa questão. Convido você a refletir sobre essa questão comigo hoje. Eu convido você hoje a refletir sobre essa questão comigo. Eu convido você a olhar para dentro de si, a respirar fundo e a manter a serenidade. Falando de forma prática, eu telefonei para o Dr. Leonardo Vereia, psiquiatra, amigo meu de muitos anos, somos amigos desde 2003, e conversei com ele, porque além e para muito além da pandemia viral, o que se vê é uma verdadeira pandemia de pânico, né? O pânico, o medo de tudo se espalhando. E o Dr. Leonardo Vereia é médico psicossomata da década de 80, formado pela Universidade de Milão e tem especialidade em hipnose dinâmica, medicina psicossomática e hipnose dinâmica. Eu gosto muito de ouvir as opiniões dele e perguntei para ele como é que a gente faz para lidar com o medo e recebi esse áudio aqui que eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Entendo muito bem o que você diz. Por outro lado, mais uma vez, nós temos que ter o bom senso. Então, os sábios, os nossos mestres, os nossos guias, orientam todo mundo em ter bom senso, em fazer as coisas com calma
e não exagerar nas nossas atitudes para que todo mundo possa sair dessa com o menor prejuízo possível. Agora, se nós formos, existem pessoas que são totalmente egoístas, então se encontra álcool gel, compra 10 potes de álcool gel. Se compra comida, enche o carro de comida. Só que essa comida, a um certo ponto, vai vencer. Então, nós precisamos ter esse cuidado de nos preservar, mas perceber que fazemos parte de uma sociedade e a sociedade como um todo conta com todo mundo. Uma mão junta a outra, faz uma corrente, uma cadeia muito grande que vai conseguir enfrentar e vencer esse vírus. Quero fazer um parêntese aqui. Dr. Leonardo Vereira é de família judaica e nascido na Itália. E a sua família precisou fugir para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele fala sobre o egoísmo e sobre a nossa vida em sociedade e do quanto nós precisamos dar as mãos, no sentido figurado, uns para os outros, é, sobretudo, uma mensagem muito forte que vem deste patamar de autoridade, de alguém que já sofreu com as mazelas da fragmentação, da perseguição étnica e viveu esse tipo de situação. O medo existe, porque é o medo de uma situação nova, de uma insegurança, do desconhecido. Nós temos, afinal, o medo, que medo é? É medo de sofrer. Nós não estamos acostumados a sofrer dessa maneira. Nós lidamos com sofrimentos diferentes. Esse tipo de sofrimento, nós não estamos acostumados com ele. Então, precisamos aprender a lidar com isso. E, evidentemente, como em todas as guerras, porque essa é uma guerra, vai ter feridos, vai ter prejuízos, vai ter provavelmente mortos, mas é uma guerra que nós vamos conseguir vencer. Então, temos, mais uma vez, ter bom senso. É uma guerra, é o que tem para hoje, é o que a vida está nos trazendo. Buscar teorias da conspiração, explicações, eu já vi explicações do mercado, do econômico, conspiração chinesa. Já vai aparecer algum grupo falando de pessoas que estão desencarnando por uma razão XPTO, uma explicação espiritual, etc. e tal, para de alguma forma a gente se apaziguar com o fato de que nós não temos de fato esse preparo para lidar com situações que podem ser boas ou ruins. Mas, em geral, com situações ruins, nós temos uma inabilidade de lidar. A nossa serenidade, a nossa tranquilidade, a nossa perseverança são abaladas com situações que nós não sabemos lidar, não é? E nós precisamos urgentemente desenvolver em nós essa maturidade que nasce desta serenidade de que tudo está no seu devido lugar, de que tudo vai ficar bem se eu fizer a minha parte bem, e estimular a pessoa que está do meu lado a fazer a sua parte bem, e gerar esse laço, esse vínculo na comunidade humana. Muitas vezes nós sofremos porque enfrentamos as coisas, as sombras e tudo mais, de dentro de um quarto escuro dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas ansiedades. O que é bom senso? Bom senso é que quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa. Nós, como profissionais da saúde, não temos como trabalhar de casa. Nós temos que ter o contato direto com o paciente. Contato direto com o paciente não é pôr máscara, luva, etc, etc, porque isso não protege, não adianta. As pessoas que estão doentes, que têm febre, que têm alguma coisa, devem, no primeiro momento, ficar em casa, se preservar, tomar remédios para a febre, etc. Se essa febre persiste mais do que 3, 4 dias, com tosse seca, com tosse forte, ou se a febre aumenta, aí é o momento de procurar o pronto-socorro. E, de repente, a UBS, antes do pronto-socorro. Então, medidas, lavar as mãos. Não precisa ficar ansioso, em pânico, porque não tem álcool gel. Água e sabão serve, funciona.
O álcool gel é um complemento, mas água e sabão funciona da forma mais tranquila, da forma mais serena, da forma mais simples. Álcool gel, manter uma distância do outro, evitar aglomerações, essa coisa da proibição de fazer show, etc., é porque o povo não se conforma, então acha que não vai acontecer nada com ele. Então, é a lei. Da mesma forma como quando se estabeleceu o uso obrigatório do cinto, teve que colocar multa para que as pessoas pudessem usar o cinto de segurança, porque as pessoas não tinham ainda a consciência que o cinto de segurança é um equipamento de proteção individual. Então aqui também não pode sair, não pode isso, mas também não pode exagerar. Quem precisa ir trabalhar, pode ir trabalhar, tendo todos os cuidados possíveis, sem problema. E com tudo isso nós vamos passar de tudo e não precisa ter medo que nós estamos muito mais preparados a enfrentar o vírus, a doença, do que outros países do mundo. Então, até agora, até esse momento, está tudo bem, está tudo evoluindo e está tudo tranquilo. Um beijo, um bom dia para você. Um bom dia para você também, Dr. Leonardo. Nossa gratidão por suavizar a situação. É uma situação séria, é uma situação que requer os nossos cuidados e o nosso bom senso. Cabeça quente não leva ninguém para frente, não é? Cabeça temerosa também não vai resolver essa situação, não é? O que vai resolver essa situação é serenidade, consciência, precaução e não pânico. Tchau, sempre avante, questa è la cosa più importante.